Fala aí, a gente respeita a informação sempre aqui de todo mundo. Sempre. Mas tem gente que faz questão de desmentir os outros. De falar que tal coisa não é verdade, que jogador não quer vir, que isso, que aquilo. Cara, a gente traz informação aqui e no mesmo dia o Globo Esporte vai e confirma. Quem acompanha aqui sabe que é desse jeito. A gente traz informação, 3 dias depois o pessoal requenta a informação e finge que é deles. E a gente, cara, tá, de verdade, cansado desse tipo de situação. Agora com o Gustavo Scarpa, a mesma coisa. Com Gerson, Davi Luiz, tantos jogadores que tentaram desmentir que a gente trouxe a informação e que se confirmou depois, o Flamengo contratou. Agora a mesma coisa com o Léo Ortiz. A gente que trouxe, dá os parabéns pela informação também ao Luiz Antônio Rubro-Negro, o Robinho Rubro-Negro, Castanha, Bruno Castanha, que tiveram informação também já há um tempo. A gente atualizou vocês sobre questão de Léo Ortiz também. E os canais independentes estão dando um banho. Tem que aceitar, tem amizades, tem contato, tem informação. Então não adianta esse chororô ficar desmentindo, achando que é dono de notícia. Tem um monte de site aí, de portal, que tá achando que é dono de notícia, que é mídia tradicional, que sabe mais do que os outros. Não sabe mais do que os outros. E eu não tô falando de uma pessoa só não, tá, gente? Eu tô falando de um monte de gente. Inclusive pessoal de emissoras grandes. Tá? Mas é isso. É isso. A gente vai começar aqui o nosso vídeo. Apesar de muita gente ter falado, né, que a questão do Scarpa, que não tinha vontade de voltar para o Brasil. Pode acontecer dele não vir para o Flamengo? Pode. Pode acontecer de não assinar? Pode. Tá? Mas ele já mudou de ideia muito rápido, né? Porque falaram que não queria voltar e menos de 24 horas depois ele já está aceitando abrir conversas com o Flamengo, tá? Então, o que estão falando aí? Que os empresários disseram que ele não queria voltar ao Brasil? Isso foi lá atrás, há um tempão já tem tempo. Antes dele ser emprestado pelo Nottingham Forest. Aí agora estão dizendo que de ontem para hoje mudou. Não é isso, gente. Não mudou de ontem para hoje. Ou de hoje de manhã para tarde. Não mudou, não é assim. Ele, lá atrás, falou que não queria vir para o Brasil. Agora, a história é outra. Ele aceita, né? Ele aceita sim, tá? E já avalia retorno ao Brasil, tá? A ESPN, inclusive, apurou que Atlético e Flamengo já fizeram as propostas pelo jogador. A do Flamengo é melhor, tá? Que a informação que eu tenho, a proposta do Flamengo é melhor. A proposta do Flamengo pelo Scarpa é melhor que a do Atlético. O Flamengo não vai entrar em leilão, o Atlético diz que também não, então o Flamengo é o que está melhor na parada. Se não vai ter leilão, o Flamengo está melhor na parada. Tá? Ele que está cedido por empréstimo ao Olympiacos da Grécia. E ele, que antes, tempos atrás, se mostrava irredutível quanto ao retorno ao Brasil, passa a olhar com bons olhos, segundo a ESPN, a possibilidade de vestir a camisa de um grande clube do país com protagonismo e espaço, algo que não teve até o momento no futebol europeu. Então, não foi de ontem para hoje. Esse é o posicionamento nessa janela do Scarpa. E o Flamengo está na frente. Muita gente torcendo contra, talvez, o Scarpa vir, achando que eu vi gente falando, é bagre, é isso e aquilo. Cara, é uma boa contratação. O De La Cruz, segundo, inclusive, o jornal O Globo, a gente já trouxe aqui o acerto do Flamengo e tal, com o De La Cruz, o Globo Esporte já confirmou, mas o jornal O Globo, olha aqui, o Globo, tá? O Globo publicando
que De La Cruz assinou um pré-contrato com o Flamengo antes de pagar a multa ao River e firmar o vínculo definitivo. Então, assinou um pré-contrato. Tá? O De La Cruz assinou um pré-contrato. A gente colocou na capa. O De La Cruz assinou um pré-contrato. Né? Então, ele já assinou um pré-contrato com o Flamengo antes de pagar a multa ao River e firmar o vínculo definitivo. Então, o meia uruguaio, né, vai rescindir com o clube argentino para poder acertar com o rubro-negro a partir de 2024, tá? Então é um movimento aí que o De La Cruz teria que fazer de qualquer forma, né? Justamente para poder rescindir lá pagando a multa. A matéria do Jornal o Globo fala que assim ele será liberado pela Associação Argentina de Futebol e ficará livre. O pagamento da multa será feito pelo Flamengo, mas o jogador vai receber o recurso para romper o seu contrato, né? A partir daí, De La Cruz assinará um novo vínculo de trabalho com o Flamengo, mas ele só poderá ser registrado na CBF em janeiro, uma vez que a entidade está em recesso até lá, tá? Então, essa é a situação aí do De La Cruz. A gente só vai entender realmente o valor total gasto pelo Flamengo na operação e tal depois, né? Mas é isso aí. Então, o De La Cruz aí tendo a sua multa paga, né? E teve que assinar esse pré-contrato aí, segundo o jornal O Globo, tá? Trazer para vocês aqui agora a notícia mais importante do dia, né? Mais até do que o Scarpa, que ainda não tem nada certo, né? Apenas o desejo dele agora real de voltar. O Flamengo fazendo proposta, melhor que a do Atlético Mineiro. Só que a notícia boa é a da segunda contratação do Flamengo realmente saindo, né? O dirigente do Bragantino diz que falta acerto financeiro por Léo Ortiz, mas ele fala o seguinte: não está longe, tá? Então o Bragantino encaminha aí a saída do Léo Ortiz para o Flamengo. Olha só, o Marquinhos Chedid, presidente de honra da equipe de Bragança Paulista, afirma que o Flamengo vai precisar aumentar a oferta, mas não está longe, tá? Falta ainda o acerto financeiro, só ajustar, mas não está muito longe. O jogador já demonstrou que tem vontade, o Flamengo quer ele, então tem que valorizar, mas não posso falar a diferença, tá? É mais ou menos aquilo que a gente tinha falado, o Flamengo ofereceu 5 milhões de euros e eles querem que seja 6 milhões de euros, tá? Então o Bragantino já assume praticamente a perda do Léo Ortiz, já fala que está próximo, não está longe o acerto e a questão financeira também não está distante, né? O Flamengo admite aumentar a proposta, mas não esticará demais a corda. Dentro do clube, a expectativa de acordo final com a oferta próxima de 6,5 milhões de euros, cerca de 34,8 milhões de reais, é o máximo que o Flamengo chega. Eu estava falando de 6, o máximo, segundo o GE, de 6,5, tá? Então, o GE aí trazendo essa situação aí do dirigente do Bragantino já assumindo a possibilidade da saída do Léo Ortiz e dizendo que o negócio não está longe de acontecer. O valor não está distante, que o Flamengo precisa acertar só para sacramentar o negócio, tá? A questão que eu apurei, né, uma exclusiva, que foi com relação ao Vitor Hugo, tá? E também ao Matheus Gonçalves. Na última semana, o Corinthians fez uma sondagem ao Flamengo buscando o empréstimo do Matheus Gonçalves ou do Vitor Hugo, um dos dois. Eles queriam o empréstimo de um dos dois jogadores do Flamengo, Matheus Gonçalves, que volta do empréstimo com o Bragantino, e do Vitor Hugo, né, que tem interesse, inclusive, de equipes da Premier League, também do Lyon, da França, Crystal Palace, o que viu mais forte, que ofereceu 20 milhões de euros, né? Mais de 100 milhões de reais, e ainda o valor do 20% ainda de uma venda futura, e o Flamengo não aceitou isso em agosto. O Wolverhampton continua ainda querendo contratações de jogadores do Flamengo. Um deles é o Vitor Hugo,
Tá? Então eles estão interessados, eles sabem que os jogadores do Flamengo funcionam na Europa, né? Tem sido sucesso na Europa. Então o Vitor Hugo interessa a equipes de fora. Duvido que o Flamengo aceite emprestar para o Corinthians, tendo ofertas de clubes de fora e precisando dessa meta de 107 milhões de reais de vendas para 2024. Então já resolveria esse problema a venda do Vitor Hugo. É a mesma equipe que contratou o João Gomes. Mas tem o Crystal Palace na parada, tem o Lyon na parada e o Corinthians tenta um empréstimo que eu acho improvável. E o empréstimo do Matheus Gonçalves? Eu também acho improvável. O Flamengo não vai emprestar ele de novo. O Tite quer utilizar o jogador. Então o Corinthians deve ficar chupando o dedo nessa história. Tá certo?